Ancelotti vacila com o Flamengo, mas calma que parte desse vacilo o Flamengo deve conseguir solucionar. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho, botão aqui embaixo, inscrever-se, deixa o like, toca aí meu parceiro, minha parceira, então vem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. Após o domingo de folga, o elenco do Flamengo se representa no CT Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. Nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, inicia a preparação para enfrentar a equipe do São Paulo, no próximo dia 5, diretamente de São Paulo, estado, cidade de Santos, Vila Belmiro. Felipe Luiz terá 2 treinos antes do duelo diante da equipe paulista, que bateu o rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, o Vasco, jogando no estádio de São Januário, né? 2-0 São Paulo ontem, entrando mais do que nunca na briga pela vaga na Copa Libertadores da América. Agora, meus amigos, o negócio é o seguinte. O Danilo e o Alexandro foram convocados. Para minha não surpresa, tá? Porque eu vi aquela não convocação de ambos outrora, o Danilo estava até machucado, mas o Flamengo não teve nenhum jogador convocado porque claramente as seleções deram ali uma colher de chá para o Flamengo. A Colômbia, o Uruguai, o Equador, a seleção brasileira também. E eu falei, olha, dificilmente essa colher de chá, minha avó que usa, né? Muito esse termo, colher de chá. Vou te dar, quando eu tava de castigo, vou te dar uma colher de chá. Ela então usa. Essa colher de chá, eu sabia que ela não iria acontecer perante ao sentimento alheio que a seleção brasileira tem com o seu principal produto, que é o futebol brasileiro. Parece até que são duas coisas distintas, mas quando na verdade é a mesma coisa. Uma coisa está interligada à outra, mas eles não estão nem aí. Aí eu vou aqui tecer duras críticas ao treinador da seleção brasileira, pelo que ele falou aqui, porque para mim isso demonstra... Ele pode ser inteligente taticamente, ser muito mais do que eu, não tem nem comparação, já ganhou a Champions League, mas para mim essa fala dele aqui foi pouco inteligente, tá? Ancelotti falou sobre ter chamado jogadores do Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras não pode reclamar de nada, porque o Flamengo reclamou quando a CBF encurtou o Campeonato Brasileiro e a dona Leila Pereira, a fim de preservar o seu capital político na CBF, não teceu sequer uma crítica à CBF. Pelo contrário, elogiou tanto a postura da Leila quanto a postura da Abel Ferreira referente ao encurtamento do calendário do futebol brasileiro. Então só quem pode reclamar agora é o Flamengo. Aí Ancelotti falou sobre ter chamado jogadores do Flamengo e Palmeiras, equipes que lutam pelo Brasileiro e Libertadores nessa reta final de temporada, e o Ancelotti falou o seguinte, olha isso aqui que engraçado. Nós conhecemos o calendário, mas a prioridade é a seleção brasileira. Convoquei os jogadores que eu acho que pode ajudar a seleção. Ancelotti, deixa eu te explicar uma coisa. Você deve saber disso, e a CBF sabe disso, e para mim essa declaração aqui é no mínimo cínica, porque se não é os clubes do futebol brasileiro gastando dinheiro com as suas categorias de base para formar jogadores, para vocês, não quero usar um termo pesado aqui, pegarem esses jogadores, usarem ao seu bel prazer a revelia, tá? Dos interesses dos clubes. Então, prioridade à seleção brasileira é uma pinóia. Porque se os clubes de futebol não existissem, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, formando jogador,
evoluindo o jogador para que no futuro vocês utilizem, vocês não formam jogadores, CBF. Ancelotti, a CBF não forma jogador, quem forma jogador é o clube. Então prioridade é a seleção brasileira, uma pinóia. E esse tipo de declaração só faz com que o povo brasileiro, posso falar por todo mundo, mas fique mais alheio, cause espécie quando vai assistir o jogo da seleção brasileira. Esfria o sentimento do torcedor brasileiro frente à seleção brasileira, porque a seleção brasileira é alheia. Não só o povo brasileiro, porque vai jogar amistoso na Europa, vai jogar amistoso no Japão, vai jogar amistoso na Coreia do Sul, e que se dane quem mora aqui para ver o jogo. Mas, para além disso, é alheio aos clubes do futebol brasileiro e é alheio também ao seu próprio produto, que é o Campeonato Brasileiro. Na cabeça da CBF é mais importante ter jogadores no amistoso contra Senegal e Tunísia do que ter os jogadores disputando o seu principal produto, que é o Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha. Fico feliz pelos atletas, fico feliz pelo Alexandro, que é merecedor, fico feliz pelo Danilo, mas eu fico pé da vida com esse sentimento alheio. Eles, estão cagando, que se dane o calendário do futebol brasileiro. Isso não é exclusividade do Ancelotti, não. Qualquer treinador que vai assumir a seleção, o Tite, por exemplo, era muito engraçado. Quando estava na seleção, tinha o mesmo discurso do Ancelotti. Não, a prioridade é a seleção. E depois treinou o clube, não, porque a seleção... Aí depende do lado que tá, né? Depende do lado que tá. Tá? Ele deu uma bala juquinha lá pro Flamengo e pro Palmeiras. Antes de tudo, quero dar parabéns a Flamengo e Palmeiras, que chegaram com méritos à final da Libertadores. Parabéns aos meus colegas Felipe Luiz e Abel Ferreira pelo trabalho fantástico. Dei ali, vou ferrar vocês, mas vou dar uma bala juquinha aqui para vocês ficarem felizes. A seleção colombiana foi lá e ferrou o Flamengo também, porque convocou o Carrascal. Digo a mesma coisa. Parabéns ao Carrascal. É merecido o Carrascal ser convocado, porque de fato ele vem apresentando um futebol acima da média, mas vai jogar contra a Nova Zelândia e Austrália. Ou seja, o jogo contra a Nova Zelândia, que não vale nada, e contra a Austrália, que não vale nada, na cabeça desses caras, vale mais do que o jogo do Flamengo contra o Sport e do jogo do Flamengo contra o Fluminense, viu? Ainda tem a questão do Fluminense que a gente vai abordar aqui também. Os jogos da seleção brasileira é no dia 15 de novembro e no dia 18 de novembro. Graças a Deus, a última data FIFA do ano, mas não comemore, porque em março já tem outra porcaria de data FIFA que só serve para encher o nosso saco e ficar sem futebol e ficar sem os principais jogadores. A notícia boa nesse emaranhado de notícias ruins é que o Eric Pulgar não foi convocado, tá? Uma pena para ele como jogador. Acho até, pensando aqui, sim, sem botar o Flamengo no meio, acho que merecia uma convocação, mas frente a essa quantidade de desfalques que o Flamengo vai ter, porque ainda tem os lesionados, vai somar os lesionados mais os convocados, né? Então é algo realmente seríssimo. E outra coisa, a data FIFA, ela encerra no dia 18. O jogo do Flamengo contra o Fluminense é no dia 19. O Carrascal, por exemplo, não sei onde vai ser esse amistoso aí da seleção colombiana, mas se for na Oceania, esquece. Não estará à disposição para atuar, tá? No dia 19 contra o Fluminense. Jogo importantíssimo, clássico. Isso que a CBF está fazendo, ela vai acabar indiretamente decidindo o Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras teve convocado? Teve, mas só foi um, só foi o Vitor Roque. O Flamengo foi 2. Fora os convocados das outras seleções também.
Aí vão me dizer, mas o Palmeiras vai jogar na data FIFA, Pedrão. Mas aí que se dane o Palmeiras, porque eles foram a favor da CBF. O Flamengo foi o único a bater de frente. Agora tem mais a que jogar. Tinha que jogar em todas as data FIFA. Tá? Tem uma situação, pelo menos dos jogadores que vão jogar na Europa, o Alexandre e o Danilo, que o Flamengo vai fazer toda a logística possível, fretar avião, comprar uma passagem aérea após o jogo, enfim, de executiva. O Flamengo vai fazer todo o possível para contar, pelo menos com o Danilo e o Alexandro, para o jogo do dia seguinte contra o Fluminense. Se os caras acabam o jogo, saem da Europa, tem tempo hábil para chegar à cidade do Rio de Janeiro para a partida diante do Fluminense, mesmo que pese o desgaste, isso aí vai ter que ser colocado na balança também. Quantos minutos eles vão jogar? Eu acho que o Ancelotti vai botar para jogar mesmo, vai botar para torar, não tá nem aí. Já ligou o F aí, enfim. E a prioridade é a seleção brasileira, mas tem que lembrar ele que se não é os clubes formando jogador, gastando dinheiro com categoria de base, a seleção brasileira não tem nada, não tem jogador para jogar futebol. Então a prioridade não é a seleção brasileira, a prioridade são os clubes. Aliás, os torcedores, quem fomenta a paixão do torcedor são os clubes, não é a seleção brasileira. Lógico, você pode torcer para a seleção brasileira, ser apaixonado pela seleção brasileira. Entretanto, quem cultiva essa paixão no dia a dia é o clube, porque a seleção não joga toda hora, joga uma vez ou outra. Então, pera lá com essa coisa aí de afastar os... Não, o clube é menos importante. Importante aqui é a seleção brasileira. Mas se não tem um clube, não tem seleção. Né? Isso que vocês não conseguem compreender, ou compreendem e se faz de maluco. Né? Pode ser isso também. Mas o Flamengo vai fazer o possível para contar com esses atletas. Pessoal, hoje tiveram duas homenagens no CT Ninho do Urubu. O Pedro foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo, recebeu a camisa de número 300, o manto de número 300, e o Ayrton Lucas completou 200 jogos com o manto sagrado, recebeu o manto de camisa número 200 também no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu. Foi bem bacana, bem legal, o Pedro falando a história do leite, o Ayrton Lucas lá brincando também com a Daniela Boaventura na Flamengo TV, o José Boto, após ali a homenagem ao Pedro, Ayrton Lucas falou, vamos ser rápidos, porque o Pedro tem que beber leite agora, né, em função aí da declaração do Carlos Eduardo Herboli, grandíssimo comentarista, inteligentíssimo do Sport TV, mas que acabou gerando esse comentário que virou meme aí nas redes sociais. Realmente foi bem engraçado, foi bem bacana. Quem deu a entrevista coletiva foi o Varela, e olha, vou dizer uma coisa para vocês, para mim, o Varela, se não for o melhor, é um dos melhores jogadores para se entrevistar neste país. Porque o Varela, ele como é que eu posso dizer? Sincero, ele é espontâneo, ele parece não se agarrar muito nas amarras do media training, que hoje eu sei que é necessário porque tem muitos canceladores pela internet, o cara ele não pode falar uma coisa diferente ali, que já, caraca, não poderia falar isso. Aí acaba que a entrevista ficou uma coisa robótica, né? Mas o Varela, ele não cede a esse tipo de comportamento, porque ele foi perguntado sobre o rival na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras e ele foi direto. A LDU seria melhor pra gente, assim como o Racing seria melhor para eles, no caso o Palmeiras, mas o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai, vai ser uma final muito dura. Concordo em gênero, número e grau. Gente, quem falar que a LDU não seria mais fácil de vencer do que o Palmeiras, tá sendo, no mínimo, tá enganando. Lógico que o Palmeiras vai ser mais difícil. Em paralelo a isso, é legal ter o Palmeiras também, porque o Flamengo tem a sua chance de ouro de revidar a derrota que aconteceu em 2021,
e que eu sempre falo aqui no canal, é a derrota que mais me machucou em um jogo no estádio. Foi aquela derrota pela circunstância. O Flamengo não merecia ter perdido aquele jogo, pela forma que foi. E o entregador de paçoca tá do lado do Palmeiras. Só falta ele. Já pensou, o Flamengo faz um gol roubando a bola do Andrés Pereira? Não precisa nem ele escorregar daquela forma ridícula que ele fez. Mas se ele entregar o ouro, entregar a paçoca, já ia ser engraçado pra caramba. Mas enfim, tá longe pra caramba aí. Pra mais de 20 dias aí pra final da Copa Libertadores da América. 26 dias, né? Enfim, contando os dias aí pra grande finalíssima, beleza? O Flamengo confia em ter o Pedro para a final da Libertadores. O próprio Pedro falou também lá com a imprensa que tá se cuidando, tá bebendo leite, né? Falou que carne é bom também, evidentemente tomando ali toda suplementação, medicamento, repouso, que é o mais importante, a fisioterapia realizada com os profissionais do Flamengo. E é o que o Felipe Luiz falou, ele é um homem de fé e vamos seguir na fé que vai ser possível para ele jogar essa final da Libertadores. Pessoal, o narrador Léo José, pelo qual eu tenho um profundo apreço, porque para mim é um dos grandes narradores do futebol brasileiro, mas para mim ele deu uma declaração infeliz, que ele fala o seguinte: eu quero saber se o Bruno Henrique vai jogar a final da Libertadores, se esse efeito suspensivo vai acabar só depois do fim da Libertadores e do Brasileirão. Fez 2 gols um jogador que já foi condenado. Não está transitado e julgado. Olha com que você fala. Tá? Aí o Felipe Luiz ainda fala de casas de apostas. Sinceramente, eu queria entender essa história. Vai acabar o Brasileirão e a STJD vai falar: agora vamos julgar o recurso. Ah, parou, né, gente? Eu quero ver o STJD reunir depois do Brasileiro e falar: o Bruno vai tomar 6 jogos de suspensão. Aí ele vai ficar fora do Carioca. Ô, Theo José, as coisas não funcionam ao seu bel prazer. O STJD, ele possui as suas diretrizes, ele possui o seu regramento, e ele vai seguir com aquilo. O Bruno Henrique foi condenado, digamos assim, em primeira instância. Cabe recurso. Tanto é que o Flamengo recorreu ao pleno do STJD. E mesmo se o pleno do STJD condenar, o Flamengo ainda tem a Corte Internacional. Vamos lembrar do Gabigol. Foi suspenso pelo STJD, teve efeito suspensivo, o Flamengo recorreu à Corte Internacional e ele foi inocentado na Corte Internacional. Então, as esferas jurídicas para a defesa do Bruno Henrique ainda não foram esgotadas. Então, isso que você está falando está errado. Tá? Está errado. E vocês só lembram disso quando o Bruno Henrique faz gol. Quando o cara tava aí jogando, dá ninguém fala, o cara faz 2 gols, aí já começa essa bobeira aí. Né? Pessoal, o Flamengo já fez um pedido à entidade máxima do futebol sul-americano, a Conmebol, solicitando o uso do uniforme de número 1 para a final da Copa Libertadores contra a equipe do Palmeiras, o uniforme rubro-negro. Nos bastidores, segundo meu amigo Rodrigo Lima, o clube acredita que não haverá impedimentos para utilizar a tradicional camisa rubro-negra na grande decisão de Lima. Eu sou totalmente favorável que o Flamengo utilize o manto 1. Não existe mais aquele regulamento que obriga ao clube, digamos, visitante, que teve uma campanha inferior ao mandante, ao outro adversário, utilizar a camisa de número 2 caso as camisas sejam semelhantes em relação à sua cor. Esse regulamento caiu e o Flamengo está fazendo o possível para atuar de rubro-negro. Você que está aí, dá aquela moral de ser, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.